diz que Deus fez o homem para viver um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, Deus estabeleceu um ambiente, o Jardim do Éden, que significa a presença de Deus. Ou seja, o homem foi criado para um propósito e esse propósito envolve esse homem viver na presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado que entra no jardim, através da desobediência, tira o homem da presença de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, nós entendemos espiritualmente que existem 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual, que é essa morte que Adão cometeu, né, ou foi submetido, e a morte eterna, que é quando o homem morre sem o arrependimento dos seus pecados. Então, nesse aspecto, se o homem morto não pode fazer nada por si mesmo. Você já viu algum defunto reclamar do seu caixão? O defunto, ele aceita, ele pode ser a pessoa mais exigente do mundo, pode dar a urna mais pobre para ele e ele vai ficar quietinho, porque morto não fala, não tem vontade própria. Da mesma forma, o ser humano sem Deus, ele está morto. Então, ele não tem condição de perceber o que é certo, o que é errado, sem a concepção da verdade. E até Pilatos pergunta, né, o que é a verdade? Quer dizer, a verdade, ela precisa ser a revelação da nossa identidade. E essa identidade é que Jesus Cristo veio restaurar. Por exemplo, o homem morto não sabe quem é. Por isso, o ser humano hoje vive como se fosse um animal. Alguns mais domésticos, outros mais ferozes. Mas um verdadeiro animal, porque ele não tem concepção de princípios e valores, respeito. Hoje você vê uma criança, um adolescente, um jovem maltratar um idoso com muita facilidade, isso dentro de casa ou fora de casa. Então Jesus Cristo vem, Deus, se toma a forma humana e como homem ele vai até a cruz. Por que ele tem que ir até a cruz? Porque alguém precisaria remir, purificar, salvar o ser humano. E Deus não encontrou ninguém, porque todos estavam mortos por causa do pecado. Então o próprio Deus veio, toma a forma humana, e esse Deus maravilhoso, ele se sacrifica, ele se oferece para purificar o ser humano. Então a morte de Jesus foi necessária, porque sem ela jamais haveria purificação dos pecados da raça humana.